Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Mailson. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar quinzenal, certo? Semana passada, né, na verdade no último webinar, nós recebemos aqui uma mensagem de um de nossos usuários questionando como realizar a configuração de um campo de dados externos, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente então explorar esse recurso no Reflow e como realizar a sua configuração. Estamos aqui visualizando o processo, que nós vamos adicionar um campo de dados externos e realizar a sua configuração. Para isso, nós vamos utilizar uma API pública, eu já tenho ela aqui aberta, aqui nós podemos visualizar as informações referentes a ela. No segundo momento, eu vou explorar os dados, explicar como realizar as configurações no Reflow e, obviamente, verificar como estão estruturados os dados. Bom, retornando no Reflow, nós vamos adicionar um campo nessa primeira atividade de processo. Clicamos aqui, perdão, deixa eu apenas eu alterar aqui o idioma para o idioma local. Perfeito. Só carregar aqui a página. Ótimo. Vamos lá novamente, novo. Vou chamar de dados externos mesmo, tudo bem? Dados externos. Aqui eu vou selecionar a opção, então, de mesmo nome. E aqui eu vou realizar a configuração. Aqui, no primeiro momento, nós temos que adicionar, então, aqui o nosso web service, tá? Um nome para identificá-lo aqui no nosso ambiente. Eu vou colocar aqui integração. Web service. Perfeito? Vamos agora, então, explorar aquela API pública que nós vamos utilizar aqui como exemplo. Como vocês podem perceber, esse aqui é o host, né? O host ali é o endereço de onde nós vamos fazer a consulta, os requests, certo? Aqui, então, seriam onde estão disponíveis aqui os recursos para nós consumirmos, utilizar os métodos aqui. Aqui, por exemplo, nós vamos utilizar o método get, onde tem uma lista de usuários. Essa aqui do lado direito aqui seria como está estruturada esses dados, tá? Como vocês podem perceber que existem alguns atributos de página, itens por página, total, e aqui a informação que representa aqui uma lista de informações nessa representação aqui. Então, vamos agora, então, vou retornar ao Reflow e realizar as configurações. Eu vou pegar, então, aqui, inicialmente, o host. Perfeito? Não é necessário usar essa barra aqui, porque, como vocês vão perceber, lá na nossa configuração já há uma barra, então não há necessidade de fazer isso. Como eu vou testar o processo também, vou utilizar aqui na URL de teste. O método, como vocês puderam perceber, é o get. Sem nenhuma autenticação, essa API ela não usa nenhuma forma de autenticação, mas nós temos algumas aqui, ó, Basic com credenciais, Basic com token e token JWS. Mas não é o caso aqui, nós não vamos utilizá-lo, tá? Voltando ao site, então agora nós vamos pegar aqui o request e realizar a configuração lá no Reflow também. Vamos pegar essa segunda parte aqui, ó, onde ele vai devolver as informações, e vou utilizar aqui. Perfeito? Eu já poderia utilizar aqui da mesma forma que ele está fazendo, passando, nós chamamos isso aqui como query string, se eu não estou enganado, o nome que a gente dá para esse tipo de atributo, tá bom? Mas eu não vou fazer isso, eu vou utilizar ele de uma outra forma. Se eu fizesse isso, ele também retorna essas informações, mas aqui eu vou explorar de outra forma. Perfeito? Continue então, né, com as configurações. A primeira parte aqui já está realizada. Parâmetros por busca, ele não implementa, tá bom? Então, aqui nesse caso seria o parâmetro de filtro por busca. A aplicação de exemplo aqui, ela não está implementando essa parte, mas eu percebo que eles implementam a parte de paginação, tá? É muito importante a paginação, porque imagine aí que vocês tenham, sei lá, 1 milhão de registros para ser retornado. Quando a gente for fazer a consulta aqui no site, no nosso campo, aquilo lá vai demorar muito tempo para ser processado. Quando a gente utiliza a ideia de paginação, a gente limita o número de registros por página. Então, nossa consulta ela não fica tão pesada, porque ele vai fazer isso de acordo com o que a gente vai consultando, movimentando o campo. Eu vou mostrar isso para vocês. E aí ele vai carregando as informações. Então, continuando aqui as configurações, nós vamos fazer o que ele está realizando aqui, ó. Então, tem uma paginação de 2 níveis aqui, pelo menos, tá? Então, aqui nós vamos utilizar o parâmetro page, que é o que ele implementou aqui, e por página o per page. Perfeito. A gente poderia utilizar algum parâmetro de envio, mas eu não vou utilizar essa aplicação, tá? Seria o mesmo formato que nós temos lá quando ele passa a interrogação, página igual a 2.
mas como nós estamos utilizando a paginação aqui, não vou utilizar essa forma de implementação, tá? E aqui o retorno. Os dados aqui que nós vamos consumir são esses aqui, ó, ID, e-mail, first name, last name, avatar, por exemplo, tá? Então, a informação que representa uma listagem aqui nessa estrutura de dados é data. Então, vamos copiar essa informação. Olha só, parâmetro que representa a lista de itens no resultado da chamada, tá? Então, seria esse parâmetro aqui, olhando aqui para essa estrutura. Aqui nós vamos, então, o interessante é que a gente utiliza um campo que não se repita, né? No caso aqui, para representar cada informação. Nesse caso aqui seria o campo ID, mas eu poderia utilizar o e-mail, o first name também aqui nessa representação aqui, tá? Não tem uma necessidade de sempre utilizar o ID, mas é claro que é uma boa prática utilizar o ID, porque representa ali, né, a informação que seria a única daquela informação, tá? Se eu colocar, por exemplo, first name, pode ser que eu tenha dois nomes aí repetidos, né? E aí na configuração do meu campo aqui, isso vai acabar sendo um problema. Então, vou utilizar o campo ID aqui também. E vou, por exemplo, aqui e exibir a opção de first name, que seria o primeiro nome, né? Fazendo uma tradução literal. Então, com isso, nós já temos aqui as configurações realizadas. Agora, podemos realizar um teste. Vou confirmar aqui as configurações e vou criar aqui uma instância de teste. Se tudo ocorrer bem, ele deve listar as informações. Perfeito, ó, já está trazendo lá o George, a Janete, a Emma, a Eve, Charles. Então, conforme eu vou dando um scroll aqui na tela, como tem paginação, ele vai carregando as outras informações. Ele não traz tudo de uma vez. Na primeira página, ele traz esse número limitado de registros. Conforme eu vou aqui carregando, ó, ele vai carregando e vai trazendo as outras informações. Com isso, eu não sobrecarrego a nossa plataforma, tá? Então, é uma boa prática aí quando vocês forem implementar a parte de API, que vocês trabalhem com paginação também. Só que um detalhe importante nessa API, como eu expliquei, eles não utilizam aqui o filtro de busca, né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui pesquisar pela Janete, eu não vou conseguir fazer essa busca. Por quê? Porque eles não implementaram nessa API essa função. Eu tenho uma outra API aqui local, nesse caso, tá? Que sim implementa essa busca, e eu vou exemplificar aqui para vocês, tá bom? O que acontece? Aqui na nossa configuração de dados externos, eu poderia manter aqui, né, utilizar esse mesmo web service, mas como não se trata da mesma implementação, a implementação local, eu preciso adicionar uma nova chamada de web service aqui. Mas nem sempre que eu for utilizar uma configuração para campo de dados externos, eu preciso ficar mudando isso aqui. Geralmente o que eu vou mudar é o recurso, tá bom? Geralmente o que se muda é somente essa informação aqui. As demais, elas continuam as mesmas coisas, tá? Então, como se trata de uma outra implementação, eu vou colocar aqui, criar uma nova integração, vou chamar isso aqui de integração local, tá? Só para dizer que aí que é algo local de fato. Aqui eu estou utilizando aqui uma implementação, só um minutinho. Deixa eu só pegar aqui o endereço dela, não sei se eu já fiz aqui o upload. Perfeito, já vou buscar aqui o endereço dela. Então, vou inserir aqui, da mesma forma. Também vou utilizar o método get, também não estou implementando aqui nenhuma autenticação. Aqui, claro, não é esse recurso que eu vou utilizar, estou utilizando aqui colaboradores na minha implementação local, tá? Na minha implementação, sim, eu já vou utilizar esse parâmetro de busca, tá? Para vocês perceberem a diferença. Aqui eu vou chamar de search. Também vou utilizar aqui os parâmetros de page e per page para aproveitar essas informações. Claro que esses atributos aqui, eles precisam estar na sua implementação, tá? Isso daqui, o que acontece? Quando a gente passa os atributos dessa forma, que seja, poderia ser page, página 1, página 2, não importa. O próprio Reflow pega esses atributos aqui e automaticamente manda valores. Como a gente está utilizando paginação, se eu não me engano, por default ele manda 1, né, a página 1 e 10. E aí, por registro por página, serão 10. Conforme você dá scroll na tela, ele vai aumentando aqui esse valor aqui. Então, vai ser página 2, aí número de registro 10, e assim por diante, tá bom? Então, ele faz isso de forma automática. Mas, para isso, você tem que ter na sua implementação esses atributos aqui, que não precisam ser page per page, como eu expliquei. Poderia ser um outro nome, desde que eles estejam mapeados aí na implementação de vocês, tá bom? Também não vou utilizar nenhum parâmetro aqui para envio. E aqui o meu retorno, já vou mudar um pouquinho, não vou utilizar esse parâmetro, como vocês podem perceber, não é um parâmetro obrigatório, tá? Minha representação de lista,
ela não tem esse formato que nós temos aqui nessa API, eu já utilizo outra forma, tá? E aqui o que eu trago é ID e a opção aqui para representar o texto é text, tá bom? Vamos confirmar aqui e verificar se tudo está funcionando. Perfeito, carregou, tá? Então aqui qual que é a diferença? Quando eu começar a digitar a informação, ele vai filtrar para mim, tá? Então eu vou precisar aqui por Mary, por exemplo. Olha só que legal, ele filtrou para mim. Por quê? Porque na minha implementação, na minha API, eu estou implementando essa parte, tá? Que não é obrigatória, mas acredito que seja um recurso bem interessante aí para facilitar a vida do usuário final quando ele for utilizar esses recursos aqui, tá? Agora, para contribuir um pouquinho mais com essa parte, possíveis problemas, tá? Imaginem só que vocês estejam configurando essa parte, que é muito comum de acontecer, na verdade. Digamos que eu venho aqui e coloco um espaço aqui e não percebo, porque, né, visualmente, algumas vezes na correria, a gente pode cometer esse tipo de erro. Então, não vou conseguir, obviamente, perceber que aqui tem um espaço. Isso vai gerar um erro, tá? Então, vou confirmar aqui a configuração e vou gerar uma nova instância de teste aqui. Ele deu um erro, tá? Então, tem algumas formas de vocês pegar essas informações. Eu posso vir aqui nos logs, tá? Na parte de web service aqui, verificar algumas informações. Ele trouxe aqui a URL para mim, tá? Então, aqui eu poderia ver que tem alguma coisa estranha, porque já tem ali um espaço, né? Então, ele atribuiu, muito provavelmente seria por isso que eu estou tomando esse erro. E aqui também poderia obter mais detalhes da implementação. Claro que são implementações genéricas aqui, ó. Aqui eu já estou passando para vocês aqueles parâmetros de como vocês podem interceptar para verificar o que ele está retornando, né? Por default, então, a página aqui é 1, e aí parâmetros por página é 10, tá? Isso fica, toda vez que você dá um scroll na tela, ele vai incrementando esses valores aí. Então, aqui você poderia interceptar essa informação, mas digamos que seu usuário está utilizando a plataforma, e são várias instâncias, né? Não faz sentido você acessar instância em instância para verificar esse log. Então, nós temos aqui também a opção aqui de Web Services, tá? E aqui vocês vão conseguir também interceptar aqui na parte de log de chamadas o que aconteceu. Aqui eu vou organizar por horário, né? Então aqui eu já percebo, ó, de cara que tem um espaço aqui. Então, muito provavelmente, óbvio que a gente já sabe que foi isso, né? E gerou esse erro aí. E aqui você tem os detalhes do retorno da informação, tal como nós temos também na instância de trabalho. Então, basicamente, aí duas formas de obter a mesma informação. Bom, senhores, acredito que seja tudo por agora, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Tchau, tchau.